Graça e paz, queridos. Estamos aqui no canal com a série do profeta Jonas. O nome dessa série é O Propósito Está nos Lugares que Não Queremos Pisar. E esse é o terceiro episódio. Se você não viu os anteriores, tem uma playlist aqui no canal com os episódios. Vai ser 5 episódios e esse é o terceiro. E o nome desse episódio é O Ventre do Peixe Não é o Fim, é um Recomeço, baseado em Jonas, capítulo 2. Jonas foi chamado para pregar em Nínive. Ele ouviu a voz de Deus, ele tinha convicção que era a voz de Deus, porém Jonas, a Bíblia relata que ele foge do Senhor, pegando um barco para Tarsis. E ali nesse barco vem uma grande tempestade enviada pelo Senhor, na qual os marinheiros ficam desesperados e acabam ali tirando a sorte, acordam Jonas, que estava dormindo no barco, e perguntam o que está acontecendo. Jonas confessa que ele é o causador daquela tempestade e pede para ser lançado no mar. Jonas estava disposto a morrer ao pedir para ser lançado no mar. Quando Jonas pediu para os marinheiros lançarem ele no mar, ele estava na verdade dizendo: é melhor morrer do que obedecer a Deus e pregar para aquele povo que eu desprezo. Jonas, ele resistia tanto ir a Nínive porque conhecia o coração misericordioso de Deus e temia que aquele povo se arrependesse e fosse perdoado. Mas eu preciso dizer para você quais eram os motivos que fazia com que Jonas desprezasse esse povo e não quisesse que Deus os perdoasse, que ele se arrependesse. Nínive era a capital do Império Assírio, um povo extremamente cruel, violento, conhecido por invadir nações, praticar tortura, decapitações, destruição em massa. Era um povo muito cruel. E provavelmente Jonas estava profundamente ferido pelo que aquele povo havia feito com Israel. Para ele, aqueles homens e mulheres não mereciam de maneira nenhuma a misericórdia de Deus, de maneira nenhuma o perdão da parte do Senhor. Então Jonas carregava uma ferida emocional, era uma dor real, uma ferida aberta, uma ferida que ainda estava aberta. Então a motivação pelo qual Jonas não queria obedecer a Deus carregava por trás disso uma ferida emocional, uma ferida aberta. A dor era real. E quantas vezes Deus ele nos chama para lidar com pessoas difíceis que nos feriram, que nos magoaram profundamente e a gente diz que não. Quantas vezes a nossa Nínive é o pai que foi ausente na infância, um pai que não cuidou, um pai que abandonou, a mãe que competia, a mãe que não quis cuidar, o irmão que traiu, o irmão que perseguia, a amiga que virou inimiga, pessoas na igreja que nos perseguiam, que nos perseguem. Tem gente que carrega dentro de si um rancor tão grande, uma ferida tão grande, uma ferida que sangra, que ela não quer nem orar por certas pessoas. Imagina ir até elas, falar do Evangelho de Cristo, falar do amor de Deus e falar que o Senhor pode curar, restaurar, libertar, transformar a vida delas. E é nesse lugar que Deus mexe, é nesse contexto que o Senhor vem mexendo nessa ferida que está sangrando, para que ela seja curada. Ele mexe aonde há dor, ele mexe aonde tem uma ferida sangrando, justamente para estancar aquela dor e nos curar profundamente daquela situação. E o Senhor, ele quer curar, ele quer transformar aquilo que nos paralisa na nossa vida. Porque quando carregamos dores emocionais muito profundas, essas dores nos paralisam em diversas áreas da nossa vida e nos impedem de exercer a vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sempre existe um bloqueio, sempre existe uma barreira que nos impede de romper por causa dessa dor, dessa ferida que está aberta. Porém, Deus permite o peixe, e o peixe naquela situação foi a resposta imediata da graça de Deus. Jonas queria morrer, mas Deus não permitiu que Jonas morresse. O peixe representa o tempo de isolamento, aquele tempo que o Senhor permite que muitas pessoas se afastem de nós, familiares, amigos. É aquele período em que nós passamos mais tempo sozinho do que com pessoas. E isso não é para a nossa destruição, mas é Deus querendo nos restaurar.
E é justamente nesse período de isolamento que nós começamos a olhar para dentro de si. Nesse período de isolamento nós percebemos que existem feridas dentro de nós que precisam ser curadas. Às vezes, Deus nos coloca nesses lugares fechados, solitários, silenciosos, para nos curar por dentro, para curar as dores que estão por dentro, feridas que estão por dentro, para nos fazer olhar para dentro de nós, encarar essas feridas, essas mágoas que geraram dureza no nosso coração, de maneira que nós venhamos olhar com um olhar diferente, não com um olhar vitimista, não com um olhar tipo do quanto eu fui ferido, o quanto eu fui magoado, o quanto eu fui traído, eu quero me agarrar nessa dor, eu quero ficar nessa dor, eu quero permanecer nessa dor. Não, é de maneira diferente. O Espírito Santo nos faz olhar para essa dor, entender que ela é real, que ela existe, porém, o Senhor deseja nos curar. Ele não quer que nós venhamos permanecer nesse local de dor, porque esse local de dor, ele bloqueia a nossa vida, ele bloqueia todas as áreas da nossa vida e nos impede de fluir. Dentro do ventre do peixe, Jonas ele faz uma oração sincera. Como eu disse para você, o ventre do peixe hoje simboliza para nós o isolamento, o tempo que Deus separa para tratar conosco. Você quer ver oração sincera? É quando nós estamos nesse período de isolamento. Eu já vivi muitos períodos como esse, em que não havia ninguém. O Senhor tinha afastado todo mundo, todas as pessoas, e eu estava no tratamento com Deus. Era eu e Deus na situação. E ali saía as orações mais sinceras do âmago da minha alma. Jonas, ele orou com arrependimento. Jonas orou reconhecendo que caiu, reconhecendo que fugiu da presença de Deus. Ele confessa que afundou, que sentiu as águas cobrirem a tua vida. E ali naquele momento de dor, naquela escuridão, ele clama ao Senhor e aqui o Senhor ouve. E talvez esse seja o seu lugar de dor. Mas esse lugar eu preciso te dizer que ele não é o seu fim, mas ele é o recomeço. O ventre do peixe não foi a sepultura de Jonas, mas foi o útero de um novo tempo na vida do profeta. E o que Deus estava tratando ali com Jonas? Certamente nesse momento Deus estava tratando o coração de Jonas, o orgulho, a amargura, e quantas vezes o lugar da nossa maior dor é o mesmo lugar que Deus quer usar como uma missão e um propósito na nossa vida. Então, quando somos feridos emocionalmente, Deus ele certamente nos usará para curar pessoas, levantar pessoas emocionalmente, tratar corações feridos. Quando somos muito massacrados na vida sentimental, no casamento, Deus usa as nossas dores, os nossos dilemas para poder curar outras pessoas que estão passando exatamente por aquilo que passamos. E eu quero destacar para você aqui que aqueles que te feriram, esses mesmo que te feriram profundamente, também precisam da graça de Deus. É aqui que muitos bloqueiam, porque queremos que Deus salve todo mundo, menos aquele que nos feriu. Mas a graça de Deus ela é escandalosa e ela alcança o injusto, ela alcança o violento, ela alcança aquele ingrato, ela alcança aquele que te traiu, ela alcança aquele que te magoou, aquele que te feriu, aquele que te abandonou. A graça de Deus é escandalosa e ela alcança quem mentiu para você, ela alcança quem te enganou, ela alcança. E Deus pode usar justamente você para poder alcançar quem te causou essa dor. Eu sei que é difícil você ir até uma pessoa que foi violenta com você, que foi ingrata, que te machucou, que você fez tanto por ela e no final você colheu traição, engano, abandono. E é justamente por isso que muitas vezes Deus permite o isolamento, o período do isolamento, para tratar conosco feridas que estão abertas. E aí só então o Senhor nos leva a esses lugares difíceis, a casa de pessoas difíceis, a locais, setores que você sofreu muito ali, só que você vai voltar com honra, você vai voltar com dignidade. Não será mais aquele humilhado, aquele que saiu dali fracassado. Voltará com a graça de Deus e as pessoas verão da onde Deus te tirou. As pessoas verão que a graça que te alcançou pode alcançar elas também. Jonas ora dentro desse peixe e o peixe vomita Jonas em terra firme. E talvez você esteja em um tempo de escuridão, no ventre do peixe, no tempo de isolamento, como eu disse, fechado dentro de uma dor,
dentro de uma crise, sem saber o que fazer. E hoje você se pergunta: será que Deus ainda me ouve? Diante de tanta desobediência, diante de tanta dor que eu tenho vivido, a resposta está nesse texto. Sim, Deus ouve a oração do fundo da dor. Quando essa oração é sincera, Deus escuta essa oração. Ele escuta o clamor daquele que se arrepende, daquele que está pronto para ser curado, daquele que diz: Deus, eu estou preparada para ser curada. Cura as minhas feridas emocionais e que as minhas feridas venham servir de bálsamo, de cura para outras pessoas. E Deus está pronto para te tirar do ventre desse peixe e te colocar novamente no centro da sua vontade. E é baseada nessa palavra que eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento eu quero orar por todos que estão dentro de um ventre de um peixe. Pessoas que se encontram em crises profundas, em solidão, arrependidas, cansadas da desobediência. Clamamos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha invadir esses corações. Que o Senhor traga luz nesse lugar de escuridão. Que o Senhor traga cura onde há feridas emocionais. Que o Senhor traga compaixão aonde há só raiva, rancor, ódio, mágoas. E que o Senhor levante essas vidas para um recomeço cheio de propósito na Tua presença. Que todo orgulho venha cair por terra em nome de Jesus. Que toda dureza de coração seja quebrada agora pelo sangue de Jesus. Que o Senhor transforme mágoas em missão. E que todos que estão ouvindo essa mensagem agora possam entender que a Tua graça é maior do que qualquer erro, é maior do que qualquer dor, é maior do que qualquer ferida que alguém a causou. Usa-nos, Senhor, envia-nos, Senhor, mesmo a lugares difíceis. Ensina-nos a amar as pessoas que nos feriu. Ensina-nos, ó Deus, a obedecer o Senhor, obedecer a Tua voz, mesmo quando não entendemos tudo por completo. Nos tira desse lugar de escuridão com o coração curado e pronto para cumprir o Teu chamado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.